Você já ouviu falar de uma estrada que não existe, mas que o seu GPS insiste que você pegue? Em uma região pouco movimentada do centro-oeste brasileiro, existe um lugar assim que tem despertado tanto interesse quanto medo entre motoristas, caminhoneiros e entregadores que dependem do GPS para suas rotas noturnas. Nos últimos meses, surgiram vários relatos de que aplicativos de navegação famosos estão direcionando os motoristas para uma estrada que simplesmente não existe. Um desvio improvável que aparece no mapa apenas em horários específicos, quase sempre entre 2 e 3 da madrugada. E o destino é sempre o mesmo. Uma rua chamada Estrada Velha do Jacu, que oficialmente não está em nenhum mapa físico ou digital. A história começou a ganhar força com o relato de uma motorista de aplicativo chamada Helena. Ela trabalha em uma cidade pequena, conhecida pelas rotas que ligam fazendas e usinas hidrelétricas. Em uma noite como qualquer outra, ela aceitou uma corrida para uma chácara na zona rural. Assim que iniciou o trajeto, o GPS recalculou a rota e mostrou um caminho supostamente mais rápido. Uma pequena estrada de terra que Helena, mesmo trabalhando ali há anos, nunca tinha visto. Confiando no aplicativo, como sempre fazia, ela seguiu em frente. Conforme se aproximava do ponto indicado, o GPS pediu que ela virasse à direita, em um local onde não havia nenhuma placa ou bifurcação, apenas uma cerca velha e uma área completamente fechada pela mata. Mas o mais estranho foi o que ela viu na tela do celular. O Jeeps mostrava uma via larga, iluminada e perfeitamente transitável. Helena diminuiu a velocidade, encostou o carro, pensando que talvez estivesse enganada. Mas quando olhou pela janela, viu algo que não deveria estar ali. Uma passagem estreita se abrindo no meio do mato, como se o chão tivesse se afastado silenciosamente para revelar uma nova entrada. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Não iria entrar naquela estrada. Desligou o GPS, deu meia volta e seguiu pelo caminho antigo, mais longo, mas que ela sabia ser seguro. No dia seguinte, uma surpresa. Helena recebeu uma notificação da plataforma de corridas, informando que a viagem havia sido finalizada automaticamente às 3h17 da manhã, em um endereço inexistente, registrado como Estrada Velha do Jacu. Algo completamente impossível, já que ela nunca seguiu por aquele trajeto. Quando ela compartilhou o caso nas redes sociais, dezenas de outras pessoas relataram situações quase idênticas. Trechos de estrada que se revelavam do nada, passagens se abrindo na mata, e o GPS insistindo que aquele era o caminho certo. Todos os relatos aconteciam entre 2 e 3 da manhã. E todos apontavam para o mesmo destino. Alguns motoristas alegaram que, ao tentar seguir a rota, a estrada parecia mudar de tamanho, se expandindo ou se estreitando a cada poucos metros. Outros disseram ter visto postes de luz apagados e placas enferrujadas, com nomes ilegíveis. Mas os relatos mais perturbadores vieram daqueles que decidiram seguir até o fim. Um caminhoneiro chamado Valdo contou que, certa vez, precisou fazer um transporte urgente durante a madrugada. Ao passar pelo mesmo trecho, o Jeeps recalculou a rota, oferecendo um atalho rápido pelos fundos da mata. Ele hesitou, mas como estava atrasado, decidiu arriscar. Assim que entrou na estrada de terra, percebeu que algo estava muito errado. A vegetação ao redor parecia mais alta e densa do que o normal, e uma neblina começou a surgir do nada, como se estivesse subindo do chão. Suas luzes mal iluminavam alguns metros à frente, e ele começou a sentir o caminhão ficar mais pesado, como se estivesse subindo uma ladeira invisível. Valdo seguiu por cerca de 15 minutos, até que a estrada ficou tão estreita que o caminhão mal passava. Ele pensou em voltar, mas o GPS mostrava que faltavam apenas 500 metros para o destino e que, logo depois, haveria uma rota asfaltada para o retorno. Sem entender nada, decidiu continuar mais um pouco. Foi nesse instante que ele viu um poste curvado no meio da neblina, aceso com uma luz amarela e trêmula. O detalhe assustador é que, segundo registros públicos e moradores locais,
Não havia energia elétrica naquela região desde 2005. Postes acesos ali eram impossíveis. A neblina ficou tão densa que Valdo mal conseguia enxergar pelos espelhos laterais. Ele desligou o rádio, que começou a emitir interferências estranhas, parecidas com vozes distantes, falando palavras incompreensíveis. O caminhão começou a perder potência, mesmo com o motor em perfeito estado. E ele sentiu uma pressão estranha nos ouvidos, como se estivesse descendo muitos metros abaixo do nível do mar. E quanto mais avançava, mais a estrada parecia repetir o mesmo trecho, como se ele estivesse preso em um ciclo infinito. Desesperado, ele parou o caminhão, pensando em descer e voltar a pé. Mas quando abriu a porta, sentiu o chão úmido e frio, como se tivesse acabado de chover. O ar tinha um cheiro forte de terra molhada, e algo mais. Um cheiro metálico, quase como sangue. Olhando ao redor, viu que as árvores eram tortas, inclinadas sobre o caminho, formando uma espécie de túnel natural. Ele deu alguns passos, mas ouviu algo se movendo atrás dele, entre as árvores, como se alguém o estivesse observando em silêncio. Apavorado, Valdo voltou para a cabine e tentou dar partida no caminhão, mas o motor não respondia. Foi nesse momento que ele viu algo que nunca conseguiu explicar. Pela janela, enxergou faróis atrás dele, como se outro veículo estivesse se aproximando. Mas ao olhar pelo retrovisor, percebeu que as luzes não iluminavam as árvores. Elas apenas pairavam suspensas no ar, sem uma origem física. De repente, as luzes sumiram sem deixar rastro. Foi então que o Jeep travou. A tela ficou preta por alguns segundos e, em seguida, voltou a funcionar, exibindo uma mensagem que ele nunca tinha visto antes. Rota concluída. Bem-vindo. Com o coração acelerado, o caminhoneiro girou a chave novamente, e desta vez, o motor ligou na primeira tentativa. Sem pensar duas vezes, ele engatou a ré, manobrou o caminhão e acelerou de volta para a estrada principal. Assim que alcançou o asfalto, o GPS voltou ao normal, mostrando que ele estava exatamente no mesmo ponto onde havia entrado no desvio, como se nunca tivesse saído de lá. O relógio no painel marcava o mesmo horário de quando ele entrou na estrada, como se o tempo não tivesse passado, apesar dele ter ficado quase meia hora perdido naquele pesadelo. Quando o caso de Valdo viralizou, mais relatos surgiram, inclusive de moradores antigos da região, que afirmaram que a tal Estrada Velha do Jacu era mencionada apenas em histórias contadas pelos mais velhos. Segundo eles, uma estrada com esse nome realmente existiu na década de 60, mas foi interditada após uma série de acidentes fatais, envolvendo ônibus, caminhões e até ciclistas. Os relatos antigos diziam que a estrada tinha curvas perigosas, trechos escorregadios e que muitas pessoas desapareciam misteriosamente ao passar por lá, principalmente durante a madrugada. Com o tempo, as autoridades fecharam o acesso de forma definitiva, cobrindo a estrada com terra e plantando árvores por cima, para garantir que ninguém mais a usasse. No entanto, alguns moradores afirmam que a estrada nunca ficou completamente fechada. Eles dizem que, em noites específicas, ainda é possível ouvir o som de motores ou ver luzes de faróis por entre as árvores, mesmo sabendo que não há nenhum veículo ali. Algumas pessoas acreditam que existe uma espécie de dobra temporal naquela região, algo capaz de repetir eventos do passado, como se o tempo não seguisse as mesmas regras naquele trecho. Há teóricos que sugerem que o GPS pode estar captando ecos de rotas antigas, armazenadas em bancos de dados geográficos, ou até mesmo sofrendo com interferências eletromagnéticas da área. Mas nada disso explica por que a estrada aparece apenas em horários específicos, nem por que os motoristas que entram nela experimentam coisas tão bizarras, como a neblina repentina, os postes acesos e as vozes sem origem. Hoje, muitos motoristas evitam passar por aquele trecho durante a madrugada. Entregadores recusam corridas para qualquer endereço rural próximo. E os caminhoneiros mais antigos alertam: nunca confie no GPS quando ele mandar você virar no meio de uma estrada vazia, principalmente se o nome Estrada Velha do Jacu aparecer na tela. Porque, segundo eles, isso não é um caminho,
É um chamado. E você? O que faria? Seguiria uma rota que o Jeeps indica, mesmo sabendo que o caminho, teoricamente, não existe. Se você gosta de mistérios que desafiam a lógica, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando comigo o lado oculto da realidade. Porque aqui, no além do lógico, a verdade é sempre mais estranha que a ficção.